Fala galera do Física Lord! Nesta última aula de hoje, última não, né? Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar a respeito do que eu havia falado com vocês aqui, que é a posição de encontro. Claro, pessoal, nós também vamos trabalhar a respeito dos gráficos. Eu vou só mostrar para vocês como são os gráficos no movimento retilíneo uniforme. E claro, eu vou dar a interpretação desses gráficos aqui, para vocês saberem como resolver as questões aí no futuro. Lembrando que se vocês quiserem se aprofundar a respeito disso, me manda uma mensagem, ó. Meu WhatsApp é esse aqui. Você também pode 6272. Você também pode mandar mensagem lá no @FísicaLord, que nós podemos marcar aí aulas expositivas com experimentos virtuais, né? E claro, com a resolução de exercícios, que é o que você vai precisar aí para o seu vestibular, para o seu Enem, ou para até mesmo nas atividades aí da sua escola ou universidade. Então vamos lá. Gráficos no movimento retilíneo uniforme. Nós vamos ter, pessoal, dois gráficos aqui. Eu vou fazer primeiro o gráfico, que é mais conhecido aqui, ó, da posição. Vou botar assim, ó, posição. Esse aqui é o X em função do tempo. Ó, esse gráfico ele vai sempre iniciar aqui, ó, de uma posição x0 e vai ter uma linha reta aí, ó. Então vai ser assim, ó, esse aqui é sempre o x0. Claro que esse x0 ele pode vir aqui da origem, ó. Tem uma linha reta. Enfim, é só para você saber. Isso aqui é a nossa origem. No geral, este é o gráfico aí do movimento retilíneo uniforme. Claro, pessoal, eu tenho um livro que é chamado de Técnicas de Resolução de Questões, voltados diretamente para gráficos do movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Não perca essa chance de conseguir resolver qualquer questão de gráficos apenas utilizando as técnicas que eu ensino no meu e-book. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, o que a gente vai fazer. Esse é o gráfico da posição em função do tempo, né? Como eu havia dito. Então nós vamos de uma posição inicial para uma posição final, sei lá, digamos que aqui, ó. Claro que no geral, ó, isso aí se estende até no infinito. Aí o que é que vai acontecer? Quando nós temos o gráfico da posição com respeito ao tempo, ó, deixa eu fazer de azul aqui, ó. Esta tangente que você vai estar vendo agora, ó, como aqui no tempo final, aliás, na posição final nós teremos também um tempo final. No geral mesmo, o gráfico vai ser mais ou menos assim. Pera aí, ó. Isso aqui é para quando se inicia na origem. Quando não, ó, vai se iniciar aqui, ó. No geralzão é aqui, ó. Que você parte de um tempo inicial e de uma posição inicial e vai para uma posição final e um tempo final. Pronto, ó. Essa linha aqui do gráfico que eu vou marcar com vocês, ó. Esse trecho aqui do gráfico vai gerar uma tangente, ó. Você tá vendo? Aqui tem um ângulo θ, ó. Tem um ângulo θ, né? A tangente desse ângulo θ vai nos determinar a velocidade. Olha só, como a nossa equação horária, ó, x de t, x0 mais vt, é uma função que é linear no tempo, por isso que tu tem essa linha reta. Então, a tangente desse ângulo θ, que aparece aí no gráfico, ele vai ser justamente o quê? Posição final, ó, x final, menos a posição inicial, né, que é o valor dessa altura, dividido por o quê? Por o tempo final, menos o tempo inicial. O que é isso que a gente viu? A tangente de θ é igual a ΔX sobre ΔT. Isso é justamente a nossa velocidade, pessoal. Então, a nossa velocidade média, ou a nossa velocidade instantânea, é dada por isso aqui. Então, sempre que você calcular a tangente desse ângulo aqui no gráfico, você vai obter o valor aí da velocidade. Viu só que interessante? Próximo é o gráfico aí da velocidade em função do tempo. Só vamos ter aí esses dois gráficos no movimento retilíneo uniforme. Ó,
V em função de tempo. Em função do t. Como, pessoal, no movimento retilíneo uniforme a velocidade é constante, então, ó, ele não varia com o tempo. Para qualquer tempo, ó, tem o mesmo valor. Se fosse linear, seria assim, mas não é. Ele varia assim, ó. Então, qual a interpretação gráfica disso? No geral, nós vamos ter aqui uma velocidade inicial, velocidade final, tudo no mesmo lugar, beleza? Mas o tempo, ó, geralmente é no tempo inicial até um tempo final. Então, nós vamos ter essa linha reta aqui, ó. Pá. A área, pessoal, desse gráfico, essa área aqui, ó. A área, ela vai ser o quê? Base. Quem é a base? TF menos T0. Vezes a altura, que é V. Então, olha só o que, é que a gente tem, ó. Que a área é V delta T. De onde é que tu viu isso? Ó, se eu passar o x inicial para cá, fica x final menos x inicial igual a V delta T. Ou seja, delta x igual a V delta T. Então, pessoal, isso daqui nada mais é do que o nosso delta x. Então, a área do gráfico no movimento retilíneo uniforme é justamente a nossa posição. Então, ΔX é V ΔT a partir daqui. Não é legal? Pode acontecer, pessoal, das questões de trazerem gráficos de V em função de T. Assim, ó. Faz isso. Faz uma linha reta assim, mais ou menos. Pode ser assim. Também pode acontecer de termos assim, ó. Depois uma linha reta. Entendeu? Mas sempre a área aqui, ó. Claro, para V em função de T, sempre a área é o nosso ΔX. Nesse caso aqui, pessoal, é do movimento, ó, uniformemente variado. Você vai ver depois que a área desse gráfico, que é o ΔX, é V final. Aliás, é base vezes a altura dividido por 2, né? Então, a base é o T, a altura é o V, dividido por 2. Depois você vai ver, ó, que o ΔX é V vezes ΔT sobre 2. Um negócio interessante aí que você vai ver o que é que significa depois. Já nesse caso aqui, ó, você tem que separar em dois pedaços, né? Como você tem que calcular essa área total, você tem que calcular a área desse bicho aqui, ó, que eu vou fazer de verde. Tem que calcular a área do verde, depois a área do azul. Então você vai ter a área vermelha, ó, a área vermelha, que vai ser igual à área verde mais a área azul. Viu? É só você fazer isso que você consegue resolver aí as questões de gráfico. Lembrando que eu tenho um e-book, um livro voltado exclusivamente para te ensinar como resolver os gráficos do movimento retilíneo uniforme. E o que é que pode acontecer mais? Você vai ver gráficos de posição em função do tempo, ó, dessa maneira aqui também. Ó, você tem um que sai da posição inicial para cá, tem outro que sai daqui para cá, assim. Ó. Então, ó, você tem uma posição ó, em que as linhas se cruzam. Isso daqui significa que os objetos colidiram. Isso aqui é para x em função de t. Então, isso aqui significa colisão. Quando houver colisão, ó, tem aqui, ó, para. Baguncei aqui, ó, para calcular a posição em que os objetos se encontram, basta igualar as equações horárias.
Com isso, você obtém o tempo de encontro. Ó, com isso, tu obtém o tempo de encontro. Depois, joga esse tempo na equação horária. Isso aqui é uma colher de chá, viu? Eu estou dando para vocês. Vamos lá, ó. Vamos pegar duas equações horárias. Por exemplo, ó, x1 é 2 mais 3t. Você tem x2 de t, né? Que é menos 5 mais 2t. Qual a posição de encontro? Então, ó, como eu disse, você iguala x1 com x2. Aí você vai obter, ó, 2 mais 3t igual a 2t menos 5. Então, eu vou isolar t aqui, que vai ser o tempo de encontro. Ó. Vai ser 3t menos 2t, que é igual a menos 5 menos 2. Né? Ah, então aqui eu devo ter errado um negocinho aqui. Eu vou pegar... Aqui eu fiz na hora, tá, pessoal? Então, eu vou botar um sinal de menos aqui nesse 2. Para ele passar para cá somando. Ficar mais bonitinho. Né? Eu vou deixar esse 5 aqui positivo. Só para ficar mais bonitinho aqui na conta. Vamos lá. 3 mais 5, ou 3 mais 2, 5t. Aqui vai ficar mais 5 menos 2 dá 3. Então 5t igual a 3. Então nosso tempo de encontro é 3 sobre 5. Aí o que é que eu faço? Jogue esse tempo na equação horária. Qualquer uma das duas. Então vamos jogar nesse x1. Ó. Então ó, x de encontro vai ser 2 mais 3 vezes t. T de encontro, né? Então x que é o x de encontro, é 2 mais 3 vezes. Qual é o tempo de encontro? 3 sobre 5. Eita, 5 isso aí. Então vai dar, ó, x é igual a 2 mais 9 quintos. Eu posso fazer assim, dá 19 sobre 5. Então nós temos que a posição de encontro é 19 sobre 5. Não precisa se preocupar com o valor não, tá? É só para você ver a forma que a gente utiliza para determinarmos aí a posição e o tempo de encontro. Então aqui no gráfico, ó, esse seria o nosso TE e esse seria o nosso XE, exatamente nessa posição. E aí, conseguiu entender? Então, deixe seu gostei aí embaixo, compartilhe com um amigo que está precisando aprender isso aqui. E lembrando, você pode adquirir o meu e-book sobre técnicas de resolução de gráficos no movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Eu vou ensinar o passo a passo de como resolver essas questões sem se preocupar tanto assim com a parte teórica. Você vai aprender exatamente a forma que você deve analisar o gráfico, as interpretações e, claro, as aplicações nas questões. Então, vem comigo vencer um Lorde.